Então, a Letícia ela pergunta, professor, na aula 2 vai falar sobre a interpretação do contexto histórico, do texto e a intencionalidade do autor. Vai apresentar também a exegese como interpretação. Havia lido um trecho de um livro que dizia que a hermenêutica é a interpretação procurando a relevância contemporânea do texto. E a exegese, né, comparando, como o significado original. Mas, após a aula, alguns trechos me deram a entender que a hermenêutica busca o significado original do texto, não sua significação. Ou seja, o contrário. Fiquei bem confuso. O senhor poderia me ajudar? Então, eu acredito que talvez, eu falei para a Letícia, que vocês poderiam ter essa dúvida. Então, vamos explicar. Eu sou professor de hermenêutica, para quem não me conhece, sou o professor Gedris Araújo, professor de hermenêutica do presencial e também do EAD. Atuo na área de exegese e hermenêutica, sou professor de grego e hebraico e tenho me dedicado à área da pregação e à área da hermenêutica. Então, a gente precisa entender o seguinte: as informações que você leu, Letícia, realmente estão confusas. Então, eu vou te dar uma aula à parte daquilo lá que você ouviu, porque lá realmente está confuso. O que é a hermenêutica? A hermenêutica, ela vai te oferecer ferramentas para você interpretar o texto conforme a intenção do autor inspirado pelo Espírito Santo. Então, a hermenêutica, ela vai te dar ferramentas para você interpretar, entender o sentido, o significado do texto, o que aquele texto significa conforme a intenção do autor. Porque quando o autor escreveu o livro, ele tinha uma intenção. Então, a hermenêutica vai me dar ferramentas para me descobrir qual era a intenção de Paulo quando ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, ele vai te dar, a hermenêutica vai te dar ferramentas. A exegese, ela vai também buscar o significado do texto, vai fazer a mesma coisa. A exegese, ela vai me dar ferramenta para mim entender uma passagem, um texto, conforme a intenção do autor. Qual era a intenção dele, o significado. Qual que é a diferença? A hermenêutica vai utilizar a língua que nós chamamos do vernáculo, a língua que você usa, por exemplo, em português. Se alguém está usando nos Estados Unidos o inglês. Então, a hermenêutica, eu vou trabalhar com a língua vernáculo, a língua que eu utilizo, a minha língua. A exegese, não. Para ser uma exegese, eu preciso utilizar a língua original que o texto foi escrito. Por exemplo, se o texto é Antigo Testamento, é o hebraico. Se o texto é Novo Testamento, é o grego. Então, qual que é a diferença? A hermenêutica e a exegese têm a mesma finalidade: descobrir o sentido, o significado do texto, conforme a intenção do autor inspirado. A diferença é que a hermenêutica eu vou utilizar o português mesmo, né? Posto todas as coisas em português, enquanto que a exegese eu vou utilizar o grego. Eu vou usar a estrutura gramatical, a classe gramatical, vou analisar a gramática na língua original. Quanto ao significado, a hermenêutica, a frase lá foi um erro de quem escreveu. A hermenêutica, ela busca tanto o significado como a significância. O significado é o sentido do texto. A significância é a aplicação na igreja, o que ele significa para o ouvinte. Ou seja, quando o autor escreveu um texto, ele escreveu dando um sentido. Então, eu descubro o sentido dele e aplico na igreja. Ou seja, o que é que o Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual é o sentido? Aí eu descubro o sentido, o significado, a intenção dele, o que ele quis dizer com isso. A significância é o que eu vou aplicar na igreja. O que é que essa frase pode ser aplicada na igreja? Qual a importância dela para a igreja? Isso é significância. Significância, o que serve para a igreja. Entendeu? Então, guarde isso. Não existe exegese na língua vernacular, na língua sua. Não, a exegese tem que ser na língua original. Eu sou exegeta, tenho muitas exegeses prontas, dou aula de exegese, e eu domino tanto o hebraico como o grego. Para mim fazer uma exegese, eu preciso entender o que é um verbo no particípio grego, o que é uma preposição. A hermenêutica, ela não vai mexer com a língua original. A hermenêutica, ela vai se preocupar com o texto em português, e eu vou utilizar as ferramentas que ela me oferece para mim entender o sentido daquele texto, conforme o autor inspirado pelo Espírito Santo escreveu. Aí eu entendendo o que ele escreveu, aí eu vou aplicar à igreja, que é a significância. Então,
Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Letícia. Mais alguma dúvida em relação a isso? Pode aproveitar que aqui é o momento. As aulas online são poucas, praticamente eu acho que será só esse encontro, que é curto o período. Então, eu teria também outra dúvida. Sim, pode perguntar. Hoje é o dia. Buscar o sentido mais profundo do texto sem cair na alegoria, que é uma coisa que o material vem trabalhando muito, falando sobre a questão da alegoria e como ela é prejudicial. Como fazer uma interpretação, buscar um sentido mais profundo no texto sem cair na alegoria, e também usar o sentido metafórico, que o próprio material diz que no sentido literal não descarta os textos que têm sentidos metafóricos, né? Ou as tipologias, e fazer uma aplicação dessas passagens em um dos nossos dias como uma tipologia ou uma metáfora, sem entrar na alegoria. Mas sua pergunta é boa, hein? Ela vai levar 10 minutos a resposta, então segura lá. Vamos por etapa. Primeiro, como descobrir o sentido profundo de um texto? Só tem um jeito de descobrir a profundidade de um texto, é descobrindo a intenção do autor, inspirado pelo Espírito Santo ao escrever o texto. Professor, como que eu faço isso? Você vai pegar a Bíblia de estudo, deixa eu pegar um livro aqui, um material que vocês têm que ter. A Bíblia de estudo geralmente traz uma introduçãozinha antes do livro. Esse é um panorama e o outro é a introdução. Esse aqui é um panorama, existe introdução. Oh, só um minutinho, vou pedir para minha menina trazer aqui. Então, você precisa de um livro, panorama ou introdução ao Novo Testamento. Esse aqui, ó, introdução ao Novo Testamento. Eu coloco lá depois para o líder do grupo. Panorama do Novo Testamento. Aqui está do Antigo, mas tem ele do Novo, tá? Então, você tem que ter uma introdução do Antigo e introdução ao Novo. Eu falava isso para os alunos presencial ontem. O que é que eu vou descobrir nesse livro de introdução? Se você abrir qualquer livro aqui, qualquer carta, Romanos aqui, ó, abrir Romanos, ele está escrito aqui, ó, chama introdução. Vê se dá para ver a palavra propósito aí, dá para ver? Se não der, eu vou apontar. Aqui, ó, o propósito. Ele está mostrando aí o propósito. Então, os livros de introduções, ele já traz para você prontinho o propósito de cada livro. Se você descobre o propósito do autor escrever aquele texto, aquele livro, você vai entender todas as passagens ali dentro, a intenção dele, o propósito dele escrever. Então, descobrir o sentido mais profundo é entender a intenção do autor. Quando o autor bíblico está escrevendo um texto, ele tinha uma intenção. E essa intenção é o que o Espírito Santo colocou no coração dele. Então, eu preciso de ferramentas. Eu não posso simplesmente deduzir e dizer, não, o texto significa isso. Não, eu preciso ter a ferramenta para uma introdução, para mim fazer uma análise, descobrir qual era a intenção do autor. Então, se o propósito dele, por exemplo, o propósito de Paulo a escrever aos Filipenses, é a carta da alegria, é a satisfação de Paulo, a alegria dele, Deus está abençoando tanto ele na prisão, onde muitas pessoas têm se convertido. E ele manda uma carta com o propósito de dizer para os irmãos que ele estava preso, mas o evangelho não estava preso, que ele estava muito feliz e que o evangelho estava tendo progresso. Então, todas as passagens dentro dessa carta estão relacionadas ao propósito. Então, descobrir o sentido mais profundo é descobrir a intenção, o propósito do autor a escrever. Tá? Essa é o sentido mais profundo. Então, vocês têm que comprar um livro de introdução ao antigo e ao novo, ou um panorama. Eles têm a mesma característica, tá? Eu indico o do Carso, que é esse pretinho, tá? Introdução ao Novo Testamento do Carson. Tem vários nomes, eu vou colocar lá para vocês depois, tá? Vou colocar por líder do grupo. E o Introdução ao Antigo, que eu vou colocar lá para vocês a fotinho. Beleza? Essa é a primeira resposta. Como entender o sentido mais profundo. Segundo, como tratar um texto que é metafórico, porque qual que é a regra da hermenêutica? Que eu tenho que descobrir o sentido do autor literalmente.
Quando o autor disse literalmente Jesus chorou. Literalmente ele chorou. Eu não posso inventar algo. Isso é o sentido literal do texto. Então, eu tenho que descobrir o significado do texto literalmente. Eu não posso fantasiar, alegorizar. Mas a questão é, em textos que são metafóricos, são tipológicos. Se é uma metáfora, aí nós vamos estudar o que nós chamamos de gênero literário. O que é gênero literário? É o tipo de texto. Uma narrativa, ela narra um fato, ela é uma história, então eu tenho que tratar ela como história, como um fato. Uma parábola, ela é uma parábola, é uma metáfora, então eu tenho que encarar ela como metáfora. Agora, existe uma diferença muito grande. Eu pegar uma narrativa de Davi e fantasiar, alegorizar ela. É muito diferente de eu pegar a parábola e interpretar ela como uma parábola. Então, a Bíblia, ela tem metáfora, ela tem alegorias. Eu que não posso fazer alegoria do texto. Ela tem as suas metáforas. Uma narrativa, ela narra um fato literalmente ocorrido. Uma metáfora, uma parábola, ela deve ser interpretada como uma parábola. Por exemplo, vocês já viram as pessoas pregar a parábola do filho pródigo como se fosse verdade? Não é uma história, ela é uma parábola. Então, encare o texto como uma metáfora. Mas não é você que vai criar a metáfora, não é você que vai alegorizar. Você vai interpretar o texto conforme o seu gênero literário, conforme a sua proposta literária. Na narrativa, ela tem suas características, a poesia, a parábola. Eu estou estudando meu mestrado pregando as poesias. E eu escrevi um livro pregando as narrativas. Cada tipo de texto, ele tem a sua característica. No caso das metáforas, das parábolas, existe livros de hermenêutica que te dá ferramentas para você entender uma metáfora. Qual que é a regra para interpretar uma parábola? Você tem que achar o ponto, a dinâmica, o ponto real dela, que não é metáfora. Por exemplo, alguém perguntou para Jesus: Jesus, quem é meu próximo? Uma pergunta real. Isso, já colocou aqui, a introdução do Novo Testamento do Cássio, aí no chat. É isso mesmo, do AD Cássio. Jesus, quem é meu próximo? Ele disse: olha, dois homens desciam para Jerusalém e cada um dos assaltantes. Lembra da parábola do bom samaritano? Então, é uma parábola, mas a pergunta é real. Qual que é a dinâmica dela, o ponto de partida? O tema Qual que é o tema dessa parábola? O amor ao próximo. Porque ela vem de um acontecimento, de uma pergunta real. Nós chamamos a dinâmica. Toda parábola ela vai sair de uma situação, de uma pergunta, de um problema. Existe um fator real, literal, que não é metafórico, para desencadear, produzir a metáfora. Então eu tenho que pegar a base da metáfora. Por exemplo, as parábolas das 10 virgens. Eu fui pregar nessa parábola e li essa parábola, lia capítulo 25 de Mateus. Aí no finalzinho, está escrito assim: vigiai e orai, porque não sabeis a hora que vem o fim do homem. A dinâmica da parábola está no último versículo. Qual que é o tema da palavra? A volta de Cristo. Vigiai e orai, porque não sabeis a hora que vai vir o Filho do Homem. Então, uma frase vai revelar. Então, eu não posso fantasiar, trazer um sentido diferente. Eu preciso olhar, se é um texto metafórico, eu preciso olhar o ponto real, o ponto partida literal que desencadeou essa parábola. Então, a parábola ela vem de uma pergunta, de uma situação. Tranquilo? Esse é para a parábola. Tipologia. Como eu posso aplicar a vida de Isaac com a vida de Jesus? Não. Eu só posso aplicar uma tipologia, guarda isso. Eu só posso fazer uma alusão tipológica de um texto do Antigo Testamento com o Novo se tiver uma referência lá, se Jesus ou os apóstolos relacionou. Tipologias eu só posso fazer se houver na Bíblia, por exemplo, uma citação direta fazendo alusão a uma passagem do Antigo Testamento. Igual tem uma passagem, se não me engano, acho que eu estou certo, em que Jesus cita Salomão. Então, eu posso fazer uma relação. Mas Isaac, por exemplo, o sacrifício de Abraão sacrificar Isaac não tem relação com o sacrifício de Jesus. Eu não posso fazer essa relação, porque você não tem nenhuma referência no Novo Testamento que aponta isso. Então, eu só posso fazer uma tipologia já existente, quando já tem uma relação do antigo com o novo. Tranquilo? Respondi, foi muito grande a resposta, né? Espero que eu tenha. Uma parte. É a questão de, então, como fazer uma aplicação, por exemplo, de uma narrativa, uma aplicação dela nos nossos dias,
sem entrar em um desses riscos? Mas sua pergunta, hein? Eu demorei 54 aulas no meu curso pregando as narrativas bíblicas para ensinar. Eu tenho um curso pregando as narrativas. Uma mentoria, eu acabei de terminar essa mentoria. São 54 aulas, onde eu ensino você ler, interpretar e aplicar uma narrativa sem fazer alegoria. Então, eu não vou conseguir te explicar isso aqui numa aula. Seria quase, mas eu vou tentar dizer assim a modo grosso, tá? Vou te dizer a modo grosso. As narrativas bíblicas, a hermenêutica vai dizer o seguinte: cada tipo de texto tem as suas características. Por exemplo, uma poesia ela é dividida por pequenos versos. É um tipo, é a característica, é o estilo do texto. Uma narrativa é dividida por cenas. Só que vocês não estão acostumados, estou começando agora, vocês não sabem o que é cena, tá? Eu tenho um vídeo do meu, Parágrafo? só que é diferente. Eu tenho um vídeo do meu curso que eu explico como que é uma cena. Então eu vou deixar você, Letícia, responsável de me pedir esse vídeo. Eu vou mandar gratuitamente, você coloca lá no grupo. Eu ensino, eu dou uma aula de como encontrar uma cena em uma narrativa bíblica. Então, para mim não cair na alegoria, eu preciso encontrar o tema da passagem e os tópicos conforme a intenção do autor. Por exemplo, eu utilizo a história de José. Está no meu livro Pregando as Narrativas e está no meu curso, tá? Então eu ensino a história de José, como você encontrar o tema e os tópicos da pregação e aplicar ao coração da igreja. Então, vou resumir. O que é que eu aplico na igreja? Eu tenho, por exemplo, vou pegar como base a história de Sansão. A narrativa bíblica, o propósito dela é mostrar os atos de Deus na história. E não mostrar o herói. Sansão não é herói, Davi não é herói. Não é mostrar o heroísmo humano. Eu preciso encontrar Deus, que é a teologia na passagem. Como que Deus está agindo ali. Ou como que esse ser humano se relaciona com Deus. Então, se ele está de desobediência, se ele está pecado, se ele está sem fé, enfim. Se eu encontro, por exemplo, eu descobri, eu estudei a passagem e entendi que na passagem de José do Egito, Gênesis 39, de 1 ao 23, José escravizado, a primeira cena, José assediado, segunda cena, José caluniado, terceira cena, José aprisionado, quatro cenas. Cada cena dessa, se você pegar do versículo 1 ao 6, você tem uma cena completa, que é a situação dele como escravo. Se não me engano, da 7 até a 11, é quando José ele é assediado pela mulher de Potifar. Então, observe, eu tenho várias cenas. Qual que é a ideia dessa passagem? O autor, ele vai, a narrativa ela tem características. Qual é uma das características? Repetição. Ele vai repetir várias vezes: o Senhor é com José. O Senhor é com José. O Senhor é com José. Qual que é a ideia da passagem? Deus era com José escravizado. Deus era com José caluniado. Deus era com José assediado. Deus era com José aprisionado. Então, o que é que eu aplico na igreja? Não vivemos mais na escravidão. O que é que eu trago de aplicação? A ideia da passagem. Qual que é a ideia? A presença de Deus era tão real na vida de José, tão presente, que a graça de Deus capacitou ele a prosperar, mesmo sendo como escravo, a dizer não para o pecado e a encontrar graça na prisão. Então, o que é que eu aplico? Se a presença de Deus está na minha vida, se o Senhor Deus está na minha vida, ele vai me dar graça para vencer o pecado, ele vai me dar graça para prosperar em tempo difícil. Então, eu vou aplicar a ideia e não fantasiar a passagem. Então, é muito rápido para me explicar. Eu dou um curso completo sobre isso, de 54 aulas, mas eu espero que eu tenha te explicado. Você perguntou como aplicar sem alegorizar. Eu aplico a ideia, não o heroísmo humano. O que Deus está fazendo ali, a ideia da passagem, o sentido, eu trago para a vida das pessoas, fazendo esta ponte. Obviamente que eu vou ensinar como você linkar, como você fazer a ponte. Eu tenho, como eu te falei, eu escrevi um livro e tenho um curso completo só como aplicar essa relação. Como vocês estão começando agora, quem sabe mais na frente vocês adquirem o curso, eu aconselho vocês estudarem mais, pegarem mais base bíblica e teológica, e vocês têm meu contato, né, que é aquele lá do WhatsApp lá, vou até colocar ele aqui, acho que a maioria de vocês tem, mas se precisar pode me chamar. Aquele WhatsApp é do meu instituto, onde eu dou aula, e você pode mandar a hora que você quiser. Eu não te atendo assim rapidão,
porque eu tenho a minha menina que me ajuda a atender. Só colocar aqui no chat. 9803 9155. Aí, vocês me encontram aí nesse número, tá? Qualquer dúvida. Por exemplo, a Letícia vai estudar um texto lá. Ela quer ter uma dúvida, pode me chamar aqui, tá, Letícia? Assim também como os demais. É só me chamar no WhatsApp. Ah, professor, eu quero uma aula aqui e tal. Me chama um Zoom, eu te dou uma aula. Esse é o meu trabalho, né? Os meus alunos presencial, o EAD ele é mais distante. Meus alunos do presencial, eles têm essa facilidade. Eu tenho amizade, eu vou numa lanchonete com eles tomar um cafezinho. Então, a gente tem um tempo maior. No EAD é mais difícil, mas eu estou deixando meu contato para você. Você pode agendar comigo um horário. Se você quiser fechar um grupo lá, estudar algo comigo, é só me chamar. Esse é meu trabalho. Eu sou especialista no texto. Trabalhar o texto, a hermenêutica, a exegese. Inclusive, estou estudando meu mestrado nessa linha. Essa é a minha especialidade. Eu sei que não é suficiente, numa aula como essa, te dizer tudo, tirar todas as suas dúvidas e as dúvidas de vocês, porque são muitas, mas eu espero que o pouco aqui seja suficiente para alinhar vocês. Ficou claro a minha explicação? Mais alguma pergunta em cima disso? Muito obrigada, professor. Esclareceu minhas dúvidas. E com certeza surgirão outras, porque vocês estão começando agora, né? E o texto bíblico, eu já tenho boa parte aí trabalhando com ele. O texto bíblico ele não é tão fácil, então vai surgir dúvidas aí. Aí você me lembra para mim te mandar no meu canal do YouTube, deixa eu colocar até aqui, o canal do YouTube é PR Genilson Araújo. E meu Instagram é @ lá você encontra vídeos e você pode me pedir também. pr.genilson Araújo, tudo junto. Então, @pr.genilson Araújo. É só me seguir lá que você pode conversar pelo chat. Também tem alguns vídeos. E no YouTube eu já tenho vídeos prontos. Ele é fechado porque ele é pago, mas eu abro e te mando gratuito. Sobre essa questão das narrativas. Se você tiver a dúvida, eu te mando o vídeo. Se você me pedir, eu passo para os alunos presencial. Se você quiser um pouco sobre a alegoria, eu ensino sobre a escola de Antioquia e de Alexandria, que vocês tiveram aí, né? Alegoria. Eu tenho um vídeo lá, ensino sobre os 4 métodos de interpretação e como utilizar o correto. Tem muito conteúdo lá. É só você me pedir que eu te mande no seu privado, né? Só peço a sua honestidade de não propagar o vídeo gratuitamente, que eu estou te dando ele gratuitamente, só para você assistir, depois eu fecho o vídeo no privado. Mas aí, eu já estou te devendo para vocês como encontrar as cenas de uma passagem, né? De uma narrativa. E também, se vocês precisarem, eu tenho sobre a Escola de Antioquia de Alexandria, que é o método alegórico literal, e eu tenho sobre os 4 métodos de interpretação que eu acabei de passar para a minha turma presencial. Foi a prova da N1 deles, foi sobre os 4 métodos de interpretação. Texto prova, resposta ao leitor, histórico crítico e histórico gramatical. É só vocês me pedirem lá, que eu passo para vocês. Quando vocês terminarem de assistir, eu fecho novamente os vídeos. Então, eu acho que surgirão dúvidas na jornada aí de vocês, mas eu não sou professor de todas. Nas que eu for professor, eu posso ajudar vocês. Manda tudo para nós, que foi o Thierry falou, né? Mandar tudo para vocês aí, né, Thierry? Tá certo. Tranquilo, então. Então, pessoal, mais alguma dúvida? Respondi aqui a da Letícia. Se vocês não quiserem falar, pode colocar no chat aí. Estou de olho nele aqui, acabei de abrir. Essa aula acho que eu pus o Zoom para gravar, tá? Aí eu vou colocá-la no YouTube e mando para vocês, tá bom? Eu creio que ele vai gravar aqui, vai dar certo. Não estou prometendo, porque geralmente ele grava, né? Mas pode ser que aconteça alguma novidade. Nunca aconteceu, não. Alguém mais alguma dúvida? Pode escrever aí no chat. Me segue lá no Instagram, tá? E no meu canal lá do YouTube eu coloco conteúdos. Eu só trabalho com o texto. Lá não tem um conteúdo sobre outras coisas. Até a menina que me ajuda a cuidar do Instagram falou: não, professor, você tem que colocar algumas questões pessoais suas. Se o senhor quer colocar a Bíblia, teologia, o povo também quer saber um pouco da vida pessoal. Eu falei: eu não gosto, eu gosto só por conteúdo mesmo. Sim, vou colocar aqui, ó. Os livros são essenciais para adquirir agora? Sim. Ontem eu falava para os meus alunos.
Se eu chegar na sua casa, você como um pregador, uma hermenêutica, e eu lhe encontrar uma introdução ao antigo, ao novo, você não é teólogo. Não precisa comprar agora para a minha hermenêutica, para a faculdade não, é para você. Professor, não, eu estou apertado agora, eu vou comprar no meio do ano, tranquilo. Mas você tem que comprar. Não, eu vou deixar para dezembro, tranquilo, na Black Friday, tranquilo. Mas compre. Não pode ficar passando para depois e nunca compra. Então, não, em hermenêutica não existe mágica, existe ferramentas. Quais são as ferramentas? Livros. Você quer livros de hermenêutica bom? Entre em contato comigo. Eu tenho, aqui não dá para mostrar aqui, eu tenho uma partilheira aqui, a biblioteca ao lado aqui. Eu tenho 3 mãos da biblioteca só de hermenêutica, que é a área que eu me dedico. Só de hermenêutica. Eu compro, por exemplo, agora eu estou estudando as poesias, eu comprei livro só de hermenêutica das poesias. Então, é por área. Cada tipo de texto na Bíblia tem sua característica. Vocês estão entrando agora, vocês vão ampliar esse conhecimento, tá? Vocês vão chegar lá, fique tranquilo, e eu estou à disposição de vocês para a gente. Ó, eles comprei o Entende o que lês. Maravilha. Inclusive, Letícia, o Entende o que lês ensina sobre as narrativas, sobre as cenas, tá? Eu vou te mandar um vídeo já pronto, mastigado, tem ele? Dá uma olhada lá sobre as narrativas. Ele fala um pouco. No meu vídeo eu explico melhor como achar, né? Eu ensino a prática. Eu pego uma passagem e divido as cenas e mostro para vocês. Eu tenho alguns vídeos lá que eu vou mandar para vocês. Mas ele tem a teoria e eu faço na prática, tá? Quem tiver aí o Entendes o que lês, foi a Tatiane que colocou. Fala mais sobre aquela questão de diz sobre a hermenêutica não é encontrada na Bíblia, mas a ideia central, sim. Ela pegou muita gente e a mim também. Ó, vamos lá. Fale mais sobre a questão onde diz sobre a hermenêutica não é encontrada na Bíblia. Ou seja, você não encontra a palavra hermenêutica na Bíblia. Por quê? O que é hermenêutica? Hermenêutica é a arte de interpretar o texto. Qual é a finalidade da hermenêutica? Oferecer ferramentas para entender o texto bíblico que já está pronto. Então, a hermenêutica são dados, são princípios de interpretação construídos ao longo da história. Por exemplo, na história lá no presencial, a primeira coisa que eu faço com os alunos é estudar a história da interpretação bíblica, a história da hermenêutica. Quando os apóstolos morrem, o João, o último apóstolo, os seguidores, os apatristas, os pais da igreja, eles tiveram que interpretar a Bíblia. Então, nós vamos analisar desde o século II até agora quais foram os métodos que os pais da igreja usaram para interpretar a Bíblia. Qual foram o método certo e o errado, o mais coerente. Então, a hermenêutica são métodos que, ao longo da história da igreja, foram construídos, analisados, verificados, atestados, que são suficientes, abundantes, seguros para mim interpretar o texto bíblico sem desconsiderar a intenção do autor. Eu falei demais agora, né? Aí ficou cumprida a resposta. Então, vou repetir. A hermenêutica realmente ela não tem na Bíblia, porque ela é uma construção de métodos que, ao longo da história da igreja, com os pais da igreja, estudiosos, criaram métodos, verificaram métodos, alguns não aprovados, outros sim, e atestaram métodos que valorizavam a intenção do autor inspirado pelo Espírito Santo. Por quê? Ao longo da história, a Igreja Católica, por exemplo, interpretou a Bíblia ao seu modo, com métodos que desvalorizavam a Bíblia como palavra de Deus. Então, a hermenêutica ela vai mostrar, ela vai dizer o seguinte: olha, não basta você interpretar a Bíblia. Quando uma pessoa está interpretando a Bíblia do jeito dela, ela está fazendo hermenêutica. Agora a pergunta é: o método que você está utilizando é coerente? Valoriza a intenção, o propósito do autor escrever o texto? Então, nós não temos hermenêutica na Bíblia. Hermenêutica são pressupostos, métodos, construído ao longo da história da igreja para se interpretar o texto bíblico. Entendeu? Ficou claro agora? Então, ela não tem na Bíblia. Ela é ferramentas para mim entender a Bíblia que já está pronta. Tranquilo? Beleza, então. Então, espero que vocês compreendam. Então, eu preciso de um método. É claro que esse método não foi construído fácil. Por exemplo, o filho de Alexandria usou o método alegórico. O método alegórico desconsiderava a intenção do autor. Não é um método aprovado, né? Já foi o Luciano, né, da história da escola de Antioquia, ele
trabalhou com o método literal. Esse valoriza a intenção do autor. Então, alguns métodos foram rejeitados. O de Orígenes, por exemplo, que utilizou o de Filo, foi rejeitado, né? Já o método Luciano foi aprovado e alguns outros. Então, a hermenêutica ela vai te dar as ferramentas certas e o método coerente que vai valorizar a Bíblia como um livro inspirado pelo Espírito Santo. Essa é a função da hermenêutica e por isso a questão, né, sobre diz a hermenêutica não é encontrada na Bíblia, mas a ideia central sim. Então o que acontece? Qual que é a ideia? A ideia, eu não tenho uma hermenêutica, só que a ideia da Bíblia, a ideia central da Bíblia é que eu entenda ela, que eu interprete ela, não é? Eu não vou encontrar termos hermenêuticos, palavras que são da hermenêutica na Bíblia. Mas a Bíblia é um livro que a sua ideia exige que alguém interprete, que alguém faça uma hermenêutica para interpretar. Essa é a ideia, né? Os autores, os escritores, por exemplo, quem escreveu, não foi eu que escrevi o livro de hermenêutica, então eles colocam termos mais complexos, né? Mas a modo grosso seria o seguinte, para essa frase que ele colocou, que a hermenêutica não é encontrada na Bíblia, mas a ideia central sim. A ideia é o seguinte, nós não temos na Bíblia, a Bíblia não me dá métodos para interpretar em termos modernos, né? A Bíblia não me dá, não me traz a ideia de hermenêutica, esse tipo moderno, mas a própria Bíblia dá a ideia de que ela precisa ser entendida e explicada. Por exemplo, quando o eunuco perguntou para o discípulo, né? O discípulo perguntou para o eunuco: entendes o que lês? Ou seja, você consegue fazer um hermenêutico, uma interpretação? Então, você não tem o termo hermenêutica lá, mas a ideia de interpretar, que é um texto que precisa ser interpretado, você tem. Tranquilo? Então, seria isso, mais ou menos assim. Espero ter respondido a sua pergunta aí, Luziene. Mais alguém? Temos 10 minutinhos aí para... Talvez o Zoom libera mais um pouquinho, né? 9h30 eu tenho um encontro com o pessoal da Novo Testamento 3, que é as cartas gerais e Apocalipse. Mais alguma pergunta? Letícia ficou tranquilo? Luziane ficou tranquilo? Os demais aí? Tatiane? Ok? Que Professor, pena que passa rápido, né? Dá para a gente dialogar mais aqui. E o horário é muito pequeno. Mas ficou claro? vai ter outro encontro ao longo da matéria ainda? Ou Ó, será que geralmente não, porque tem o conteúdo para vocês lá, né? Geralmente é um encontro. Mas se você precisar, professor, nós precisamos, eu faço tranquilo. Somente vocês estão no primeiro período de hermenêutica, é o que mais o pessoal precisa. Hermenêutica talvez seja o mais complexo. Então, o que acontece? Essa disciplina ela vai terminar dia 26, ela é mais curta. Eu coloquei todas as atividades até dia 23. Eu deixo tudo aberto. Até dia 23 você está livre para fazer tudo. Então, eu peço que vocês não atrasem. Aí, se der, por exemplo, dia 23, ali dia 20, né? Geralmente eu posto nas terças-feiras, porque eu dou aula na faculdade. Se vocês perceber a necessidade, não, professor, nós percebemos a necessidade de mais um encontro, seria na próxima terça. Então, conversa com o representante para ele entrar em contato comigo, para me mandar o link e a gente marca um horário, se vocês verem a necessidade, né? Aí eu faço assim, professor, mas terminou a disciplina, nós estamos com uma dúvida, eu tenho o contato de vocês, né? O professor não vai deixar de ser professor, conversa com o líder do grupo, reúne, né? Mas é só eu, pode ser também, não tem importância. Você me marca um horário no Zoom. Hoje eu tenho livre, na verdade não estava livre, nessa terça-feira eu dava o meu curso de pregação que encerrou semana passada, então eu não tenho dias livres, eu tenho atividade praticamente domingo a domingo. Mas aí eu abro uma sessão, marco com você um horário para vocês aí, tá? Então, resumindo, posso trabalhar com vocês mais um encontro, se vocês acharem a necessidade, tá? Não precisa ficar com vergonha, não precisa se preocupar, eu faço de coração. E se, mesmo terminando a disciplina, no decorrer da jornada teológica, você sentir a necessidade, ou você precisar de um material, que geralmente eu tenho muita coisa gravada, eu te mando, ou a gente faz um Zoom aqui com vocês. Tranquilo? Ficou claro? Mais alguma dúvida? O pessoal está. Pessoal está vendo aqui a Letícia, né? Vocês podem digitar aí. Letícia, ficou tranquilo? ficou? Então, responde para mim. Como que eu faço
para descobrir a intenção do autor em uma passagem bíblica? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Lembra da Buscar ideia? em uma Sim, introdução. uma introdução. O que é que essa introdução vai me trazer? Ela vai me trazer o autor que escreveu o livro, a data, o local, o propósito, a ocasião, a circunstância. Eu tenho tudo ali. Então, professor, eu vou começar isso agora no presencial. Eu estou com a passagem lá, Efésios capítulo 5. Eu vou começar a ler capítulo 5 de Efésios e interpretar? Não. Você vai lá na introdução, pesquisar sobre todo o contexto histórico, depois você volta na passagem. E tenta linkar aquela passagem de Efésios capítulo 5 com o propósito. Ó, eu ensino assim, eu faço um gesto lá. Um livro, ele é uma conversa. Digamos que eu estou aqui conversando com a Letícia, é uma conversa. Então, o livro, ele é uma conversa longa. Então, ele é uma conversa. Cada passagem daquela é um tópico da nossa conversa. Digamos que nós estamos conversando sobre política. Dentro da política, nós passamos um pouquinho sobre a saúde, sobre o desenvolvimento do país, mas meu propósito é falar sobre política. Então, o que significa que todas as passagens dentro daquele livro têm que estar linkado ao tema política. Se o propósito do autor é esse, todas as passagens que eu for pregar nesse livro precisa estar linkada ao propósito geral do livro, ao tema geral do livro. Ele não pode se afastar. Então, o que é que eu tenho que fazer? Pegar uma introdução, ler autoria, data, destinatário, local, propósito, ocasião, circunstância que esse autor escreveu o livro. Porque a intenção, o propósito dele vai ser fundamental para mim entender esse livro. Primeiro passo. Aí depois eu venho para a passagem. Aí eu vou ter mais ferramentas hermenêuticas. É uma narrativa? Vou usar a hermenêutica das narrativas. É uma parábola? Hermenêutica das parábolas. É uma poesia? Hermenêutica das poesias. Né? Como eu disse, se você quiser mais informações, eu te passarei depois acerca, principalmente sobre o gênero literário, que é o que eu tenho me especializado, né? Eu escrevi o Pregando as Narrativas, quero escrever Pregando as Poesias, Pregando as Parábolas, Pregando as Profecias, Pregando, enfim, tem muito gênero, né? Pregando o Apocalipse, tem muita coisa ainda, né? Estou começando agora essa jornada. E com certeza nos veremos. Eu não sei se eu vou ter o livro, porque eu estou com uma briga lá na editora sobre esse livro, se eu pego mais ou não, mas geralmente quando vocês vêm fazer a N2, que vocês têm que vir no meio do ano na FACEP, quando eu levei, os alunos compraram todos e acabaram, que é o Pregando as Narrativas. Eu vou tentar ver se eu consigo para disponibilizar para vocês. Mas qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Obrigado aí a Professor, todos vocês. Que Deus abençoe ricamente. Eu fico assim, com meu coração partido de poder ficar mais e poder ensinar. Eu vejo a vontade de vocês de estar aqui e aprenderem, mas não dá para a gente ir mais, senão, né? Eu tenho outra turma agora para tratar sobre o livro de Apocalipse, no Novo Testamento 3. Então, um abraço a todos. Prazer conhecer cada um de vocês. E estou à disposição para qualquer dúvida, ok? Então, a paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus quiser.